Bom dia a todos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início a mais uma EBD, nesse mês da família, onde as programações estão destinadas às famílias. Vamos iniciar com uma oração inicial. Eu irei fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela noite que passou, essa noite de descanso. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua casa. Obrigado pela essa chuva que cai sobre a terra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Por tudo que o Senhor há de fazer também, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado por cada irmão que está aqui presente essa manhã. O Senhor venha estar abençoando, Senhor, grandemente cada um, Senhor. E, Senhor, eu te peço também que tudo que ocorrerá nesse dia, e especialmente essa manhã, que tudo seja para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Receba nossos louvores como aroma suave em seu trono, Senhor. E também fale conosco através da tua palavra, através do seu mensageiro nessa manhã. Muito obrigado por tudo. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor. Senhor, que se nós cometemos diante de Ti pecados que não Te agradou, Senhor, e no nome do Senhor Jesus, venha nos perdoar, pelo sangue do Senhor Jesus, Senhor. E no nome do Senhor Jesus eu Te peço tudo isso e agradeço. Amém. Convido o nosso grupo de louvor. Nós iremos cantar o cântico Te Agradeço, ó Pai.
convido que a igreja possa ficar em pé. Nós iremos cantar mais um cântico. Vem nosso lar abençoar. De pé, irmãos, peço que possam pegar suas Bíblias. Nós iremos fazer uma leitura no livro que se encontra em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 32. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 32. Na minha Bíblia está escrito, intitulado como os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Convido o nosso irmão Porfírio que possa fazer uma oração em agradecimento à palavra que foi lida. Por favor. Amém. Poder sentar, por favor. Obrigado, irmão Porfírio. Agora nós estamos aqui na programação, um especial. Especial, irmão Jadson, vai fazer? Então possa vir aqui à frente, o irmão Jadson e sua equipe, que estão com a palavra agora. Bom dia, amada igreja. Essa é a nossa especial, é o hino do cantor cristão número 14, o Deus de Abraão. Os irmãos quiserem acompanhar, tá bom? Vai estar no reto projetor.
Oi. Parabéns, irmão Jadson e irmão Gilmar, pela bela apresentação. Continuando, nós iremos fazer... Vai ter? Não vai ter, então, né? Nós iremos cantar mais um cântico, ou na verdade o hino do cantor cristão 367, Firme na Rocha. Na ocasião, nós iremos recolher a ação social, você que trouxe essa manhã. Também que você que não trouxe, esqueceu, pode trazer hoje à noite também. 367, Firme na Rocha. Grande tempestade que há de chegar, e a estável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras a salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela eles sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Agora passa a palavra para o nosso mensageiro, que vai trazer estudo pela manhã. Pastor Júlio César está com a palavra. Meus irmãos, bom dia a todos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Mais uma vez, pela santa graça e misericórdia do Senhor, nós estamos na sua casa para juntos, como igreja do Senhor, louvar o seu nome e bendizer o seu nome, pela sua grande misericórdia que já nos alcançou. Irmãos, gostaria de pedir oração pelos irmãos que estão enfermos, a irmã Léo, o irmão Alaf, que estão enfermos, tá? Não puderam vir ao culto essa manhã. Os outros eu não sei porque não vieram. Também gostaria de agradecer ao nosso visitante. Nós temos ali o filho da irmã Raimunda. Qual é o nome dele? Qual é o seu nome? Alberto. Vamos dizer nossa frase para o nosso visitante? Seja bem-vindo ao reino celeste e volte sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos para o tema dessa manhã, a casa que Deus quer. Para isso, convido os amados irmãos para que abra as suas Bíblias para o Salmo de número 127 e 128,
para nós meditarmos nesse tema, a casa que Deus quer. Salmos 127 e 128. Vamos ler a palavra de Deus para assim nós fazermos essas meditações. Salmos número 127 e 128, nós iremos ler todos esse salmo, que vai do 1 ao 5 e do 1 ao 6. Amém? Leiamos, Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a iluminação do Santo Espírito. Querido Deus e nosso eterno Pai, nós já queremos agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia que já nos alcançou, pelo ar que estamos respirando, pelo dom da vida. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua salvação em Cristo Jesus e pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos no Teu nome, Jesus, como igreja do Senhor, para juntos abrirmos as nossas bocas para adorar o Senhor nesse dia que é do Senhor. Pai, eu te agradeço por cada família aqui representada e oro, Senhor, por aquelas famílias que não puderam estar entre nós, porque se encontram enfermas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor é que sara todas as nossas enfermidades. Por isso eu clamo ao Senhor, suplico ao Senhor, que restaure, Senhor, as saúdes daquelas famílias que estão enfermas, Senhor. E oro por aquelas também que voluntariamente decidiram não vir à Tua casa buscando outras coisas que não seja o Teu reino. Que o Teu Espírito Santo esteja falando aos seus corações a necessidade, Senhor, de estarmos juntos, a necessidade de buscarmos o Senhor nesse dia que é do Senhor, o primeiro dia da semana, Senhor. Então, o Espírito Santo fale aos seus corações para que convença que esse dia é dia do Senhor e nós precisamos dar toda a devoção, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Assim nós oramos agradecidos
e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, o tema é a casa que Deus quer. Irmãos, nós já sabemos que Deus, Ele tem um projeto para a família. E esse projeto começou quando os nossos representantes espirituais, que foi a primeira família que Deus criou, uma família perfeita, mas eles decidiram desobedecer a Deus. E por essa desobediência, a família que era perfeita, pelo pecado, pela desobediência, ela se tornou uma família imperfeita. Mas Deus, pela sua graça, Deus, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor que tem pela família, providenciou o seu Filho amado Jesus Cristo, que foi na cruz do Calvário, para que pudesse novamente restituir essa família, não ainda com perfeição, mas dando uma orientação, dando um propósito para a família. E Deus, Ele deseja que essa família seja uma família obediente, porque foi para isso que Deus trabalhou, para restituir a família. Então, a família que Deus quer, nós iremos ver nesses dois salmos. Aqui nós temos o princípio bíblico para a casa, para a família que Deus quer. Queridos irmãos, esse Salmo 127, o autor aqui é Salomão. E o Salmo de número 128, o autor é Davi. Esse salmo, ele é um cântico, onde na época, na cultura, esse povo só poderia adorar a Deus em Jerusalém. Então, esse povo aqui, eles iam cantando esse salmo até chegar em Jerusalém. Mas na estrada, no caminho de Jerusalém, havia muitos perigos, salteadores. As estradas eram mais estradas difíceis de chegar a Jerusalém. Então esse salmo, ele é composto e chamado de salmo de romagem, quer dizer peregrinação, onde o povo de Deus ia peregrinando até chegar em Jerusalém para adorar a Deus. Assim também constitui a família cristã. Ela é uma família que está peregrinando, não para chegar na Jerusalém, mas para chegar na nova Jerusalém que vai descer dos céus. Então esse salmo, ele é composto basicamente para transmitir a esse povo pelas suas dificuldades. Então, a família que Deus quer. A palavra do Senhor nos diz assim no versículo de número 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Qual é a ideia aqui desse salmo de Salomão? A ideia que nós já sabemos, já conhecemos, isso tem muita aplicação para as nossas vidas, é que a família que Deus quer é que Ele, Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele precisa estar na frente dessa família. Por quê? Porque hoje existem muitas famílias, mas nós notamos que Jesus Cristo, Ele não está na frente. Jesus Cristo é aquele que não está edificando a casa. Vocês lembram da mensagem de domingo passado à noite, que aquela família que não é edificada na rocha,
Quando chegar as tempestades, as tribulações da vida, essa família, ela vai cair. Por quê? Porque ela não está sendo edificada na rocha. E quando Salomão está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, Salomão está dizendo que não adianta essa família querer por si própria edificar a casa. Porque o Senhor é aquele que precisa estar na frente da nossa família. E o Senhor, Ele quer a casa Ele quer a casa que Ele esteja na frente. Por quê, irmãos? Porque sem o Senhor, nós, no sentido espiritual, nós não poderemos fazer nada. Então, a casa que Deus quer é que o Senhor Jesus Cristo esteja na frente. Vamos abrir nossas Bíblias aí, irmãos, só para nós corresponder com esse texto. Para João, versículos conhecidos. Para nós não termos dificuldade de nós entendermos o que o apóstolo João quer dizer no capítulo de número 15. Mais uma vez, nós já lemos esses versículos, entendemos esses versículos, mas a questão aqui é de aplicar e obedecer esses versículos. Então, João, capítulo de número 15, Jesus Cristo falando aos seus discípulos, quando ele diz que ele é a videira verdadeira e Deus é o agricultor, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo ou toda família que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, aquela família que não está sendo edificada pelo Senhor, ele está dizendo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Não se trata de perca da salvação. Algumas pessoas pregam esse texto dizendo que se a pessoa não der fruto, ela perde a salvação. Aqui não é a questão de perca da salvação. Ele vai dizer, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Então nós temos aqui um mandamento e temos uma promessa. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, lembre do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ele diz, se não permanecerdes na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse ou essa família dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Irmãos, a família ou a casa que Deus quer é que o Senhor esteja na frente dessa família. Nós estamos vendo esses versículos aqui para aplicar nas nossas vidas que sem Jesus nada nós podemos fazer na área espiritual. Sem Jesus nada nós podemos fazer. E o contexto de família hoje que corresponde a esse mundo contemporâneo, é isso que está acontecendo, irmãos. Cada família procurando o seu próprio interesse, sem levar em consideração que Deus precisa estar na frente da família. Por isso nós temos visto a destruição da família. Por quê? Porque a casa que Deus quer é que Jesus esteja na frente de tudo, de todos os propósitos, de tudo aquilo que nós queremos como família. A dificuldade é de nós entendermos que nós precisamos de Deus. E quando se troca a ordem, que eu já disse aqui para os irmãos, e vou repetir mais uma vez,
que primeiro é Deus, depois a família, o trabalho e a igreja. Você não pode inverter essa ordem. Se você inverter essa ordem, colocar o trabalho na frente de Deus, não vai dar certo. Ou se você colocar a igreja na frente de Deus, também não vai dar certo. Como também da família também não vai dar certo. Porque a ordem é essa: Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, a família que Deus quer é que o Senhor esteja na frente da nossa família. Mateus capítulo 6, versículo 33, você já sabe, né? Não precisa eu falar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos voltar para o nosso texto. A casa que Deus quer, primeiramente, é que o Senhor esteja na frente da nossa família. Versículo 2, ele vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quando o Senhor não está na frente da nossa família, quando nós colocamos o trabalho, a família, outras coisas na frente de Deus, na frente do Senhor, aqui nós temos aqui uma aplicação para o trabalho, que é aquela família que se devota ao trabalho material, esquecendo-se de Deus. Nós temos o princípio bíblico de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é de quem? Domingo é do Senhor. E quando a ordem ela é invertida, ele vai dizer o versículo número 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Qual é a ideia aqui que Salomão está dizendo, irmãos? Quando Deus, ele quer que ele seja em primeiro lugar na nossa casa, também ele quer que nós venhamos dar toda a devoção para ele no dia do Senhor, que é o domingo. Caso ao contrário, nós vamos ganhar no material, porque vamos trabalhar no domingo, mas no espiritual nós iremos perder. E nós precisamos sempre ganhar no espiritual, porque o material ele é terreno. Material ele vai ficar aqui nessa terra, nossa casa, o nosso carro, todos os nossos bens vai ficar aqui nessa terra. Mas o espiritual ele vai nos acompanhar. As nossas boas obras elas vão nos acompanhar. Então Salomão está dizendo que isso é inútil. Você se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, é um trabalho em vão que vai trazer para você canseira, vai trazer para você dificuldade, e tudo isso que você está fazendo é inútil. Irmãos, tem muitas famílias se perdendo porque não entendem que Deus, o Senhor, precisa estar em primeiro lugar e que outras coisas não devem ocupar o lugar de Deus. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, a Bíblia chama de idolatria. Onde nós idolatramos as nossas esposas, os nossos filhos, idolatramos nossos estudos, nossos trabalhos, porque mudamos a ordem e colocamos em primeiro lugar. Então isso é idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. E Salomão está dizendo que tudo isso é inútil, porque a casa que Deus quer é que ele esteja em primeiro lugar.
A casa que Deus quer é que nós, como famílias, possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar e em lugar de outras coisas. Sempre Deus tem que estar em primeiro lugar, porque senão, inútil. O versículo de número 3, nós temos aqui uma palavra para os pais, quando diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A casa que Deus quer é que nós, como os pais, temos a responsabilidade de criar os nossos filhos dentro do princípio da palavra de Deus. Salomão está dizendo herança do Senhor. É aquela frase que todo pregador fala: os nossos filhos não são nossos filhos. Os nossos filhos estão emprestados para nós, porque é herança do Senhor. E nós, como os pais, nós vamos dar conta dos nossos filhos. E a casa que Deus quer é que nós viemos criar os nossos filhos no princípio bíblico. No princípio bíblico. Por quê, irmãos? Porque a família, no contexto pai, mãe, filhos, estão desorientados. Os papéis estão mudando dentro do lar. A esposa tem mandado no esposo. O esposo não tem autoridade sobre a esposa. Os filhos fazem o que quer. Os pais, em vez de serem exemplos, são os maus exemplos. Então a família está desordenada. E o Senhor está dizendo que herança do Senhor são os filhos. Ou seja, isso traz para nós um senso de responsabilidade com os nossos filhos. Por quê? Porque nós vamos dar conta dos nossos filhos ao Senhor. Então Deus, Ele quer uma casa que o pai assuma a sua responsabilidade de sacerdote, coisa que não tem acontecido hoje com as famílias. Hoje quem exerce autoridade dentro do lar muitas das vezes é a mulher, muitas das vezes é os filhos, mas o pai que foi constituído como cabeça da família, como sacerdote espiritual da família, esse tem essa dificuldade. E Deus, Ele não quer uma casa assim. Deus, Ele está trabalhando a nosso favor para que nós viemos voltar aos princípios bíblicos de família. Coisa que não está acontecendo hoje. O pai, o sacerdote, é o primeiro que, em vez de mostrar o princípio bíblico, é aquele que é o primeiro a desonrar esses princípios bíblicos, de uma vez que ele não exerce a autoridade, de uma vez que ele não exerce esse princípio bíblico pela sua conduta. Eu fico observando algumas atitudes de alguns pais que poderiam ser exemplo para os filhos, são mais exemplos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Todo gesto que pai e mãe fizer diante dos seus filhos passa uma mensagem. Uma mensagem negativa ou uma mensagem positiva. Por exemplo, quando o pai não vem para a igreja, ele está passando para o seu filho que não tem importância a igreja do Senhor. Ele passa essa mensagem. Quando o pai grita com a sua mãe, briga com a sua mãe, está passando a mensagem que quando ele casar, ele vai copiar essa mensagem. Assim também as mães. Então, nós vamos dar conta diante do Senhor, e Deus, Ele quer uma casa que seja segundo a sua vontade, o qual o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:2, que é a perfeita vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então Salomão está dizendo: a herança do Senhor são os seus filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Vocês conhecem bem o que é uma aljava? Aljava é uma bolsa onde se colocava as flechas. 30 flechas pegava dentro de uma aljava, dentro de uma bolsa. E ele vai dizer que no tempo da guerra, quanto mais flechas eles tinham nessa aljava, melhor era. Ele já pensou uma flecha dentro de uma bolsa? Se ele errar aquela flecha ali, ele está perdido. Assim é a ideia que Salomão está dizendo. Quanto mais filhos, no contexto família, feliz o homem não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, hoje a dificuldade é de constituir família. Ninguém quer ter mais filhos, não. Pensar em filhos, não quero. Por quê? Porque há sim uma dificuldade. Mas por que há sim uma dificuldade? Quando os pais não exercem os princípios bíblicos, aí vai trazer dificuldade para a família. Mas pense você com 10 filhos. Já pensou com 10 filhos criados no caminho do Senhor, no princípio de Deus? Isso é bênção. Agora imagina 10 filhos, quando não é criado no princípio bíblico. Vai ter que visitar um na penitenciária, vai ter que buscar o outro que está no mundo das drogas, vai ter que orar pelo outro que virou homossexual. Já pensou esses 10 filhos? Ao contrário de ser bênção, quando ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Porque os filhos são aqueles que é o protetor do pai. É aquela figura que nós já vimos, né, que a mãe segurando nos filhos, e depois a figura muda. Os filhos segurando na mão da mãe. Hoje está sendo ao contrário, né? Joga a velha para um lado, aí o filho joga a velha para o outro lado, e está aquela bagunça. Ninguém quer ficar mais com a velha. Mas quando era pequeno, né, estava todo mundo juntos ali, né, aquele pai protetor, aquela família protetora. E quando o filho sai para o mundo, ele não sabe viver nesse mundo por tanta proteção. Então, feliz o homem que enche dele a sua aljava. A casa que Deus quer, versículo de número 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, famílias, a casa que Deus quer é a casa que existe temor, é a casa que existe obediência aos mandamentos de Deus. A casa que Deus quer é uma casa que seja feliz. A pergunta é: você é feliz na sua casa? Você é aquele que fica desejando: ô Senhor, tomara que chegue logo o horário para mim ir para casa, eu quero encontrar com meus filhos, eu quero encontrar com a minha esposa. Ô Senhor, ajude que essa hora passe, que eu quero encontrar com meu esposo, com meus filhos. Por quê? Porque existe um temor dentro do lar. Então a casa que Deus quer é que haja temor. Irmãos, hoje está havendo essa dificuldade nas famílias. Não tem mais o temor de Deus. Eu já disse que é temor de Deus, é respeitar a Deus, reconhecer a soberania, reconhecer o senhorio de Deus. Não temos, poucas famílias têm esse temor. Hoje nós vimos nas dificuldades, com as desculpas esfarrapadas que têm acontecido entre as famílias, dando aquelas desculpas que não convencem a Deus. Deus, Ele conhece nossos corações. E quando há temor, não há desculpa. Por quê? Porque nós queremos,
estamos dando e queremos dar preferência para a casa que Deus quer, que é viver no santo temor de Deus, temer a Deus. Ele vai dizer: feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A casa que Deus quer é a casa que possa ter temor e possa ter obediência aos caminhos do Senhor. Versículo 2, mais uma vez, ao contrário do versículo de número 2, que inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e fazer do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem, tudo te irá bem. Sabe qual é essa ideia aqui, irmãos? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu trabalho, mas no domingo é o domingo do Senhor, ou seja, do trabalho das minhas mãos eu vou comer, porque é um princípio justo, é um princípio que glorifica, que exalta o nome de Deus. Ele vai dizer: feliz serás e tudo te irá bem. O versículo de número 2, parte B do Salmo 127, ele vai dizer: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando para suprir as nossas necessidades. Mas muitas das vezes nós não conseguimos nem dormir, porque nós queremos suprir as nossas necessidades. Mas essa promessa é para aqueles que deixam na mão do Senhor todas as necessidades e buscam o Senhor nos dias que era para se buscar. E a promessa é: feliz será e tudo te irá bem. Já pensou se eu dissesse assim para uma pessoa: no teu comércio, não trabalha no dia de domingo não, no teu comércio? O quê? No dia de domingo é que dá mais dinheiro, pastor. É dia de domingo. E eu ia dizer: faça um voto com Deus. Irmão, a gente conhece pessoas que pela fé são pessoas que trabalham a semana toda, mas o domingo é do Senhor, não negocia. Porque, irmãos, isso é promessa, não é eu que estou falando, não. Quem está falando aqui é Deus, e se Deus está falando, Ele vai suprir a tua necessidade. A longo prazo, a família ela tem dificuldade quando ela deixa Deus em segundo plano, a longo prazo. Hoje é material, segunda-feira tu está bem, vendeu todos os teus materiais, ganhou materialmente, mas espiritualmente tu perdeu. Aí o Senhor está dizendo: do trabalho de tuas mãos feliz será e tudo te irá bem. Promessa para a esposa: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Promessa para os filhos: teus filhos como rebenta da oliveira, a roda da tua mesa. Irmãos, a família ou a casa que Deus quer é a casa que teme, que anda nos caminhos do Senhor. A casa que Deus quer é que nós buscamos sempre eles em primeiro lugar. E para isso nós temos a promessa: tua esposa. Irmãos, igreja, eu não sou contra que a esposa trabalhe. Mas a Bíblia diz que o provedor do lar é o marido, ele que tem que trabalhar. A esposa é aquela para ficar dentro do lar, criando seus filhos, admoestando seus filhos. Hoje está uma bagunça: trabalha marido, trabalha esposa, trabalha filho, está tudo bagunçado. Essa promessa não é para esse não, porque o que ele está dizendo? Tua esposa fora da tua casa, e não está dizendo assim, é no interior, dentro de casa. Enquanto o marido está trabalhando, a esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Por quê? Porque ela produz mais dentro do lar do que fora do lar. Irmão, nós já temos experiência de pessoas trabalhando, deixando seus filhos com babás, com outras pessoas, e tendo prejuízo espiritual. O
princípio bíblico aqui é que o sacerdote, o cabeça, ele tem que ser o provedor do lar. A esposa, biblicamente, é para cuidar dos filhos, porque essa é a promessa: no interior de tua casa será como uma videira frutífera, onde ela vai produzir frutos espirituais, ensinando seus filhos. Aí quando ele começar na adolescência, ele não vai querer namorar com uma pessoa do mundo. A sua filha não vai ser aquela que vai arrumar qualquer namorado, que hoje está assim, né? Hoje está assim. Primeiro não comunica nem o pastor, quando traz pastor, já estou namorando. Não pede nem um conselho. Aí vão casando. Hoje nós vemos famílias destruídas por falta de princípio bíblico, por falta de orientação dos pais. Então ele vai dizer: tua esposa interior será como uma videira, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Olha que bênção maravilhosa para a casa que Deus quer. Versículo 4, ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu já disse para os irmãos e vou repetir. Quando o texto está dizendo mais de uma vez a frase, por exemplo, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, está no versículo de número 1, e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, está no versículo de número 4. E o texto, ele está dando ênfase ao temor do Senhor. Então, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Por quê? O que diz lá Provérbios 1,7? Provérbios 1,7, cadê o versículo de escola bíblica dominical? Cadê? Provérbios 1,7. O temor do Senhor é um princípio, é o início da sabedoria. Mas os loucos, os sem juízos, os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino por falta de temor. Então a casa que Deus quer é que Deus esteja em primeiro lugar. A casa que Deus quer é que haja temor e obediência à palavra de Deus, porque isso gera promessa para as nossas vidas. O versículo de número 5 vai dizer: o Senhor te abençoe desde Sião, da onde eles estavam saindo para Jerusalém, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Qual é a aplicação aqui? O Senhor te abençoe. Quando você temer ao Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, o Senhor te abençoe desde onde você está, para que veja a prosperidade durante os dias de tua vida. E o versículo 6, ele aponta para essa prosperidade não material, mas espiritual. Veja os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Já pensou, irmãos? Ver os filhos dos teus filhos? Já pensou, Mateus? Tu vê os teus netos? Está aqui o princípio. Está aqui o princípio: tema ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, edifica, deixa Deus edificar a sua casa, trate seus filhos com princípios bíblicos, e você vai ver os filhos de teus filhos, pais sobre Israel, pais sobre vocês. Então, irmãos, para encerrar essa mensagem, a casa que Deus quer. Primeira aplicação para nossas vidas, irmãos: deixa Deus edificar a nossa casa. Porque quando Deus edifica a nossa casa, pelo agir do Espírito Santo, nós vamos ser aqueles que vamos ser usados por Deus para trazer princípios bíblicos para as famílias, para a família. Segunda aplicação: tema o Senhor, irmãos. Irmãos, tema a Deus. Tema a Deus. Hoje não estamos vendo temor de Deus nas famílias.
Hoje as famílias estão fazendo os que querem e não temam a Deus. Irmãos, quando nós não tememos a Deus, nós como famílias, nós pecamos contra Deus. E nós precisamos saber o que é pecado. Precisamos estudar mais o que é pecado. Hoje a dificuldade é que nós não sabemos o que é pecado, e aí nós não tememos a Deus. Quando nós sabemos o que é pecado, nós vamos temer a Deus, porque Deus é um Deus de justiça que vai disciplinar o seu filho, ou seus filhos, ou a família. Quando nós não temermos a Deus, então vamos temer a Deus, irmão. Irmãos, hoje as pessoas, as famílias estão nem aí para a igreja de Deus, estão nem aí para Deus. Estou lutando uma semana com uma família, vem aqui que eu quero conversar com vocês, ainda não vieram, pastor tem que ir, eu não sei para onde tem que ir. Meu irmão, não tem o temor de Deus. As famílias não querem estar mais na igreja de Deus, não tem esse temor de estar na casa de Deus. Por que eu vou para a igreja? Porque aqui Deus, Ele age no meio do seu povo, coletivamente. Existe uma diferença, irmão, de presença de Deus e manifestação de Deus. Por exemplo, Jesus, Ele pode estar presente, mas Ele não pode se manifestar. Ele não pode se manifestar. Mas nós, como igreja do Senhor, queremos que Deus esteja presente e queremos que Ele se manifeste a nós por meio da Santa Palavra e do agir do Espírito Santo. O que está acontecendo? Saiu daquela porta e quando volta do mesmo jeito. Fiquei pensando, eu digo, acho que essa mensagem vai gerar temor. Acho que aqueles que não estão vindo na quarta vão vir na quarta. Eu acho que aqueles que não estão vindo para o momento de intercessão, a gente tem um grupo de intercessão. Quando eu tenho um temor do Senhor, eu digo, eu vou orar com meus irmãos, orar lá na igreja. Eu temo a Deus, estão nem aí. Coloco no grupo lá, né, convocando, estão nem aí. Não vem para o culto de doutrina, não vem para a EBD, não tem temor mais não, irmãos. O trabalho é aquele que está sendo vilão, né? Onde chega a oportunidade, espera aí. Como é que é? Segunda, sexta, sábado, trabalhar no domingo ainda. Peraí, vou consultar a Bíblia. Domingo é o dia do Senhor. Não dá para ficar com esse trabalho não. Mas é de segunda a sexta, até sábado. Peraí, será que vai me atrapalhar na obra do Senhor? Poxa, tem um cobrinho um dia de sábado, ó. Não vai dar para me aceitar esse trabalho não. É de segunda a sexta. Esse dá. Por quê? Porque o temor é princípio bíblico, irmãos. E hoje a dificuldade está sendo nisso. Não tem mais o temor, não tem aquela sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor. E quando não há temor, não tem sabedoria. A família toma decisão que não glorifica a Deus. O apóstolo Paulo diz... Ei, Mateus, está aqui, vai falando aí, irmãos. Último versículo aí eu encerro. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa qualquer, fazei tudo isso para a glória de Deus. Esse trabalho, ele está glorificando a Deus? Essa faculdade está glorificando a Deus? Do jeito que eu estou fazendo, está glorificando a Deus? Então o apóstolo Paulo diz, tudo que você fizer, amarrar um cadastro de um tênis, de um sapato, tem que glorificar a Deus. Caso não glorifique, não faça, porque é pecado contra Deus. Tudo tem que glorificar a Deus, irmãos. Encerrando, a família que Deus quer. Primeiro, que Deus esteja em primeiro lugar. Segundo, que nós não colocamos as coisas na frente de Deus. Terceiro, princípios para os pais, que criamos os nossos filhos dentro do princípio bíblico. Aí você vai dizer, feliz eu sou. Sabe por quê? Porque eu temo ao Senhor e ando nos caminhos do Senhor. Por isso que a pergunta é, você é feliz dentro do seu lar?
Aí o Espírito Santo é aquele que vai te falar. Se você não é, algo precisa ser mudado. Você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar aos princípios bíblicos. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, Senhor, nós convidamos o Teu Santo Espírito, que é o agente que mora dentro de nós, e pela onisciência do Santo Espírito que mora dentro de nós, Ele sabe todas as coisas. E perguntamos ao Senhor se a casa que o Senhor quer está sendo a nossa casa, Senhor. Porque se não estiver sendo a nossa casa, ou a casa que o Senhor quer, nós queremos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos pedir a Tua ajuda, Senhor, para que voltemos aos princípios bíblicos para a família, que é colocar o Senhor dentro do nosso lar, onde o Senhor vai edificar toda a nossa casa, onde o pai, a mãe, os filhos vão saber exercer os seus papéis, porque terão por meio da Tua palavra os princípios bíblicos para conduzir a família segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e colocando, Senhor, nas nossas famílias uma casa que glorifica o Teu nome. Assim, Senhor, eu oro por cada família, pedindo que o Senhor nos ajude pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que o Senhor venha ser o Senhor da nossa casa. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Assim estamos divididos em classes.